Peço agora ao Padre Gustavo Haas, quem vai nos falar sobre o conhecimento na relação do homem com Deus. Então, boa tarde. Vamos então com um pouco de paciência, né? Essa última contribuição, muito limitada, pequena, mas ao menos para abrir o espaço para depois podermos conversar. Então, dentro desse tema do conhecimento da relação do homem com Deus, lembrei-me da frase, aliás, da oração que Jesus faz depois da última ceia, assim chamada a oração sacerdotal de Jesus, que diz assim: Pai, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. A vida eterna é que eles te conheçam a ti. Conhecimento, verdade. Então, todo o conhecimento de Deus que a Igreja propõe ao homem não provém de uma teoria, de uma reflexão, de uma ideologia, mas provém de uma experiência. Por isso, na origem do nosso ser crente, existe um encontro. É uma frase que nós encontramos na Fides et Ratio de São João Paulo II. Na origem do nosso ser crente, que quer conhecer a Deus, existe um encontro único no seu gênero, que assinala essa abertura a um mistério escondido. É um Deus que vem até nós e que é acolhido pelo ser humano. Por isso, a dimensão do encontro. Trata-se de uma iniciativa única e gratuita do próprio Deus, né? Acho muito importante também esta frase de João Paulo II. Enquanto fonte de amor, Deus deseja dar-se a conhecer. Deus deseja dar-se a conhecer. E o conhecimento que o homem adquire dele leva à plenitude qualquer outro conhecimento verdadeiro que a sua mente seja capaz de alcançar sobre o sentido da própria existência. Acho muito importante para a nossa reflexão esse lembrete do Papa João Paulo II. O conhecimento do homem adquire aí a plenitude e depois que se estende a qualquer outro conhecimento verdadeiro. Já no Concílio Vaticano I, em 1870, na Constituição Dogmática Dei Filhos, aliás, num contexto em que se negava qualquer conhecimento que não fosse fruto da pura razão, como nós ouvimos, diz no Concílio Vaticano I, além do conhecimento da razão humana, por sua natureza, que é capaz de chegar ao Criador. Sim, o conhecimento da razão humana, por sua natureza, é capaz de chegar ao Criador. E aí sim, existe também o conhecimento da fé, né? Mas os dois conhecimentos não se confundem e nenhum conhecimento torna o outro supérfluo. Eles não se confundem e não tornam o outro supérfluo. E no Vaticano II, nós temos depois, aqui teríamos que longamente, né, estudar, refletir, dois documentos, a Dei Verbum e a Gaudium et Spes. Teríamos aqui muitíssimos elementos. Quando eu comecei a ler, nesses últimos dias, é tanta coisa bonita que a gente teria que resgatar nesta dimensão do conhecimento. Mas queria destacar apenas isso aqui. É no tempo e na história que é inserida a verdade que Deus confiou ao homem a respeito de si mesmo e da sua vida. Acabamos de ouvir toda a evolução do pensamento. Então, é neste tempo
É nesta história, sim, vamos olhar para trás para aprender o caminho que fizemos, as evoluções, as involuções, mas olhemos para este tempo, olhemos para a história, porque é isso que Deus nos confiou, e aí também nós vamos realizar o nosso verdadeiro conhecimento. É aqui que podemos constatar a ação de Deus em favor da humanidade. Ele vem ter conosco, servindo-se daquilo que nos é mais familiar, aquilo que é totalmente verificável, ou seja, o nosso cotidiano, e ali nós vamos nos encontrar muito bem. O conhecimento da fé, por outro lado, também não anula o mistério, né? Mas torna apenas mais evidente e apresenta como um fato essencial para a vida do homem. Depois o Papa, no mesmo documento Fides et Ratio, no capítulo 2, onde ele diz que é crer para conhecer, nas Sagradas Escrituras, existe uma unidade profunda e indivisível entre o conhecimento da razão e o conhecimento da fé. A fé não intervém para humilhar a autonomia da razão, nem para reduzir o seu espaço de ação, mas apenas para fazer compreender ao homem que na história se torna visível e atua o Deus de Israel. É muito importante isso. E aí o Papa cita diversos textos bíblicos, especialmente os livros da sabedoria, Provérbios, Eclesiastes. Nós encontraríamos aí muitos versículos e capítulos para tratar o nosso tema, né? Por isso a razão e a fé não podem ser separadas, sem fazer com que o homem perca a possibilidade de conhecer de modo adequado a si mesmo, o mundo e Deus. E podemos dizer justamente esse drama do conhecimento, né? Aqui até eu transcrevi, mas não temos o tempo para isso. Eu fui ler o texto novamente, quando a serpente chega, não é? E faz a proposta, né? Qual é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aí a mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele, deu ao marido, também comeu. Então os olhos se abriram e repararam que estavam nus. Aí começa, né? Rompem com eles mesmos, a nudez, rompem entre si, depois temos Caim e Abel, rompem também com Deus, tanto que chegam a se esconder de Deus. E Deus vem ao encontro do homem: onde estás? Quem te disse que estavas nu? Então parece que Deus não quer, né? Não quer o conhecimento aqui, parece uma dimensão negativa, não? Mas depois nós vemos de novo a frase, né, pastor? O senhor iniciou, vem Jesus que nos abre todo esse caminho novamente, abre novamente esse paraíso. Vos conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos escraviza o conhecimento movido pelo orgulho, pela vaidade, não respeitando a si mesmo, não respeitando os outros, enfim, todas as dimensões que nós estamos vendo aqui, tudo isso gera medo, né, nudez, escondimento. Agora, se conhecermos a verdade, realmente a verdade nos libertará. E é o que mais nós precisamos hoje. E aqui também nós teríamos tanta coisa para falar sobre esse grande homem, Agostinho, já foi citado aqui, que ele começa essa busca pela verdade no próprio íntimo, dentro de si mesmo, como ele próprio diz, escreve nas Confissões. Em seguida, aconselhado a voltar a mim mesmo, recolhi-me ao coração, conduzido por vós. Pude fazê-lo, porque vos tornastes meu auxílio. E depois a famosa frase: a despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo o incitais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor.
porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. E aí estava pensando, se nós pegássemos o Salmo 139, Salmo belíssimo: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, estás dentro de mim, Tu me conheces por inteiro. Enfim, um salmo magnífico dentro dessa nossa temática. Mas gostaria de ler Deuteronômio 30, onde Deus também fala a Moisés, ao povo, quando entrega a lei. A lei que hoje te imponho não está acima das tuas forças, nem fora do teu alcance. Não está no céu para que digas: quem subirá por nós ao céu e nos irá buscar? Não está tampouco do outro lado do mar para que digas: quem atravessará o mar para nos buscar e nos fazer ouvir esta lei? Não. Ela está muito perto de ti, está na tua boca e no teu coração, e tu podes cumpri-la. Deuteronômio 30, 11 a 14. São experiências, vocês viram como falamos, não há uma dicotomia, mas uma profunda unidade entre o conhecimento humano, o conhecimento de Deus, sempre conduzidos pela verdade. Inclusive na Sexta-feira Santa, quando nós, naquela oração, a gente faz uma série de intenções, tem uma prece pelos que não creem. E naquela prece a gente reza assim: Deus eterno e onipotente, criastes os homens para que vos procurem, de modo que só em vós descansa o seu coração. Puro Santo Agostinho, e que nós rezamos pedindo por aqueles que ainda penumbram, buscando a sua fé. Depois aqui nós também não vamos comentar, mas todos nós já conhecemos, nosso grande Santo Tomás de Aquino, do século XIII, onde ele apresenta também como nós não podemos conhecer a Deus, mas especialmente as 5 vias para caracterizar o conhecimento e provar a existência de Deus. Todos nós as conhecemos, não precisamos aqui repetir. Essas vias que têm em comum o princípio de causalidade, herdado de Aristóteles, Santo Agostinho, Platão, São Tomás, Aristóteles, além de partir do empírico, ou seja, da realidade concreta da sua vida, para aí chegarem até Deus. Mas para concluir, eu gostaria de me usar do Papa Francisco. Esse longo percurso histórico nós poderíamos aqui falar tanto. Agora, o Papa Francisco, na sua exortação Gaudete et Exsultate, agora de março de 2018, uma carta sobre o chamado à santidade no mundo atual, ele diz que tem 2 falsificações de santidade que poderiam extraviar-nos. Quais são essas 2 falsificações de santidade? É o gnosticismo e o pelagianismo. 2 heresias dos primeiros séculos do cristianismo, mas de uma alarmante atualidade. Gnosticismo, gnose, conhecimento, e o pelagianismo. Pelagianismo, só nós que a salvação acontece pelo nosso esforço, por aquilo que nós fazemos, não citando da graça de Deus. O que seria esse gnosticismo? É uma fé fechada no subjetivismo, onde apenas interessa determinada experiência e uma série de raciocínios em conhecimentos que nos confortam e iluminam, mas que nos prendem em nós mesmos, nos prendem na nossa própria razão e nossos próprios sentimentos. Você quer ter razão ou ser feliz? A pergunta que você nos fez antes, O gnosticismo que se fecha na sua razão, nos seus argumentos e princípios apenas, e ali fica na sua zona de conforto, está tudo justificado. Diz, é uma mente sem Deus e sem carne. Uma mente sem Deus e sem carne. E o Papa lembra, o que mede a perfeição das pessoas
Não é a quantidade de dados, de conhecimento que possam acumular, mas o que mede a perfeição das pessoas é o seu grau de caridade. Os gnósticos concebem uma mente sem encarnação, incapaz de tocar a carne sofredora de Cristo nos outros, engessada em uma enciclopédia de abstrações, que leva a um Deus sem Cristo, um Cristo sem igreja, entendido aqui, nossas igrejas aqui representadas, e igrejas sem povo. Acho um alerta muito importante que o Papa nos faz. É típico dos gnósticos crer que eles, com suas explicações, podem tornar perfeitamente compreensível toda a fé no Evangelho. Uma coisa é o uso saudável e humilde da razão para refletir sobre o ensinamento teológico e moral do Evangelho. Mas outra coisa é pretender reduzir o ensinamento de Jesus a uma lógica fria e dura, que procura dominar tudo. Precisando, portanto, no fim, negar o escândalo, o mistério da cruz. Também nos fala, do perigo de uma doutrina sem mistério, que o gnosticismo quer domesticar o mistério, tanto o mistério de Deus e da sua graça, como o mistério da vida dos outros. Deus supera-nos infinitamente. Então, também que o nosso conhecimento não exclua o mistério. É preciso uma doutrina com o mistério. É preciso conhecimento com e do mistério. Depois, os limites da razão. Todas as suas possibilidades, mas também os seus limites. Diz o Papa Francisco, só de forma muito pobre chegamos a compreender a verdade que recebemos do Senhor. E ainda com maior dificuldade conseguimos expressar essas verdades. Algumas correntes gnósticas desprezaram a simplicidade tão concreta do Evangelho. Desprezaram a simplicidade do Evangelho e tentaram substituir o Deus trinitário e encarnado por uma unidade superior à histórica, não ligada ao nosso mundo. Na verdade, a doutrina, ou melhor, a nossa compreensão da doutrina, a expressão dessa doutrina, não é um sistema fechado, privado de dinâmicas próprias, capazes de gerar perguntas, dúvidas e questões. Por isso também nós estamos aqui, para nos abrirmos ao conhecimento de Deus. Não está pronto, não está fechado, não pode ser privado. Tantas coisas que nós já ouvimos aqui hoje à tarde, enquanto escutava, bate direitinho com o que você nos refletiu na primeira conferência, A nossa compreensão não é um sistema fechado, privado de dinâmicas próprias, capaz de gerar perguntas, dúvidas, questões. E as perguntas de nosso povo, as suas angústias, as suas batalhas, os seus sonhos e as suas preocupações possuem um valor hermenêutico que não podemos ignorar, se quisermos deveras levar a sério o princípio da encarnação. Por isso, não nos esquecermos, não cairmos nesse perigo. Um Deus sem Cristo, um Cristo sem igreja, uma igreja sem povo. As perguntas do povo podem ajudar, devem ajudar os nossos questionamentos. E as questões do nosso povo devem suscitar também em nós grandes interrogações. Aí sim teremos um pleno, perfeito e verdadeiro conhecimento de Deus. Um Deus encarnado em nosso tempo e em nossa história. Uma pequena contribuição. Obrigado, Padre Gustavo.
Bom, temos um tempo agora para questionamentos da plateia. Eu iniciaria aqui por uma questão pequena, mas aproveitando a colocação que o professor Sidney Agra fez, referente a um evento agora próximo aqui, né? A questão das eleições e, posteriormente, as negociações, enfim, né, o início da revelação daquilo que vai ser a estrutura de governo. Falaste no Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente. A minha provocação é a seguinte: não seria um Ministério do Meio Ambiente e Agricultura? Já seria algo mais cauteloso, né? Pareceria menos com a velha expressão aquela da raposa tomando conta do galinheiro. Assim. Eu vi uma charge muito interessante de uma pessoa de gravata, assim, no espelho, e de um lado ele perguntava, posso desmatar? E na imagem do espelho ele respondia, pode. Então era mais ou menos isso. Mas, ao que parece, salvo mude de novo, né, serão 2 ministérios. Assim. Mas eu insisto, né, que a grande questão sendo 2, sendo 1, é como se dá a relação de equidade mesmo entre as pastas, né, para que, de fato, a gente não olhe apenas gestão ambiental como processos autorizativos. Hoje, na verdade, o que tem acontecido aí na maioria dos casos, inclusive no estado do Rio Grande do Sul, a secretária aparecia no nosso documentário ali, que a gente assistiu no início do dia, são processos autorizativos cada vez mais automáticos, praticamente com cumprimento de checklist. Assim. Você tem um sistema eletrônico, online, que você alimenta com todos os documentos que precisam ser alimentados. Um deles, a anotação de responsabilidade técnica de um profissional que assuma a responsabilidade por aquilo. E isso vai ser suficiente para que, do outro lado do processo, a impressora cuspa uma licença. Eu não sei até onde, que porte de empreendimento isso se aplica, né? Eu não estou acompanhando esse processo no Rio Grande do Sul tão de perto, talvez como deveria, mas esse é um fato, né? É assim que tende a ser, tanto no que se refere ao meio ambiente, como em relação às autorizações para uso de recursos hídricos, né? Cada vez mais a gente avança para processos, entre aspas, eletrônicos, né, de análise de cumprimento do checklist. Todos os documentos a serem apresentados estão lá, a licença é emitida. Se der algum problema, busca aquela RT lá, aciona o conselho de classe e vamos resolver a situação. Todos somos doutores, então. Doutor Ponte, por favor. Só uma pequena reflexão nessa questão dos 2 ministérios estar juntos e o pressuposto que um conflita com o outro. Como se o ser humano não pudesse, cada um, mostrar ao outro lado as consequências da sua atuação e vice-versa. Agora mesmo está sendo proposto a unidade do Ministério de Economia e Trabalho. Isso não significa dizer que, ao estar unido, cada um olhando do lado do outro, não se possa ter até uma decisão melhor, porque leva em conta que o outro não sabe e que, por não saber, pode praticar exageros que são prejudiciais à sociedade. Nós não podemos partir do pressuposto que, ao ter o Ministério do Meio Ambiente, que ele só pense no meio ambiente. Ele tem que olhar o resto todo. Até porque Deus, quando criou, disse que tudo que existe aí é para servir ao homem. E esta análise não é fácil. A sua manifestação foi muito profunda nesse aspecto. Há prêmios Nobéis que dizem que isto é uma ficção, esse aquecimento da economia, até hoje, esse aquecimento da atmosfera, que é uma pretensão do homem imaginar que ele tem o poder de destruir a Terra. E há outros contrários. Mais uma vez, a frase que aqui foi tão repetida, me conhecereis a verdade. Nós não podemos partir do pressuposto que a verdade está com o meio ambiente. Eu vi aqui em Porto Alegre gente atar uma árvore de luto para evitar que se faça
um trajeto que vai economizar um tempo imenso de uma gigantesca quantidade de gente. Árvores que não existiam há 30 anos atrás e que não existiriam 50 anos depois, como se aquilo estivesse salvando a humanidade e prejudicando o mundo de pessoas que querem e buscam até encontrar a sua felicidade e servir as outras pessoas. Esses exageros é que são a tragédia. Esses exageros é que são a tragédia. Eu, em princípio, não vejo nada. Se eu colocar 2 arcebispos da maior qualidade, um que conheça meio ambiente e conheça o outro lado, cada um juntos, deliberando conjuntamente. Não é a raposa cuidando do galinheiro, senão nós estamos no pressuposto que é impossível um ser humano pensar no bem comum, quando isto há de ser o natural, esteja ele onde estiver. É apenas uma reflexão, desculpe se eu me alonguei. Concordo integralmente, assim, tanto que eu mostrei os dois lados, né, do manejo meramente utilitarista e a divinização da natureza como 2 extremos indesejáveis. A gente precisa achar aí o caminho do meio, né? E acho que existe o caminho do meio, é só uma questão de se contextualizar isso na atual conjuntura política brasileira. Posso perguntar? É o D'Amico aqui. Professor Lorandi, e a sua tese sobre o plástico e a Laudato Si? Diz que vai dar uma outra palestra. O D'Amico agora me colocou numa situação bem tranquila e até agradeço pela pergunta. Né? Eu sou empresário da área do plástico, sou presidente de sindicato e também sou conselheiro da Associação Brasileira de Plástico. Eu conheço o plástico e eu sei o bem que eu faço, senão eu não seria coerente comigo mesmo. E sei também que o plástico, o descarte incorreto do plástico, está causando um grande problema ambiental. E o Papa Francisco nos deu um limão maravilhoso e nós vamos tentar transformar em limonada. O Papa Francisco colocou na encíclica Laudato Si, que é aí uma série de exemplos muito coerentes, totalmente eu li. E outra coisa, eu sou devorador de encíclicas. Leio um monte das encíclicas, conheço todas. E sei a repercussão que existe uma encíclica. E o Papa Francisco deu um conselho, ouvindo ambientalistas, que veem esta montanha de plásticos. E ele foi, então, motivado a escrever o seguinte conselho: evitar o uso de plásticos. Ponto. O que acontece? Este conselho, ser seguido à risca, e todos nós evitarmos o uso de plásticos, nós estaremos indo contra os princípios do próprio Papa Francisco, cujo papado será marcado pelo cuidado dos pobres e do meio ambiente. Esse será o seu grande legado. Se todos nós evitarmos usar plásticos, os pobres vão sofrer um monte. E os ricos vão procurar substituir os materiais de plástico por outros materiais que consomem muito mais recursos energéticos e recursos naturais, impactando mais ainda no meio ambiente. Então, esse foi um limão que nós, do setor do plástico, também entendemos que nós temos uma responsabilidade muito grande com aquilo que nós produzimos e não estamos sendo ativos na educação
para ensinar as pessoas a destinar corretamente os plásticos para a reciclagem e não para o meio ambiente. Porque o problema dessa grande poluição que existe, nós reconhecemos, não é a culpa do material. É a culpa do nosso comportamento, pela qual não fomos educados a verificar que, por exemplo, quando eu tenho determinado material que não preciso mais dele, ele não é lixo. Na nossa cabeça ainda é lixo. Mas não é lixo, é matéria-prima para outro produto. E o plástico é assim. Então, por exemplo, nós como produtores de plástico, quando a gente vê aquela montanha de plástico nos oceanos, a gente não enxerga como lixo. Nós enxergamos como matéria-prima colocada no lugar errado. Então, nós estamos trabalhando junto com a BCE Brasil, nós temos aqui o nosso presidente, Sérgio Cavalieri, estamos também trabalhando com a Uniapac Internacional e com as lideranças internacionais do plástico, para nós formatarmos um seminário no Vaticano e iniciarmos um processo de educação mundial para ensinar as pessoas a destinar corretamente os seus resíduos. A gente vai começar com o plástico, porque o plástico representa 40% de todos dos resíduos recicláveis. Se ensinamos o plástico, vai vir de carona o metal, vai vir de carona a madeira, o papel, o vidro e tantos outros. Então, é uma jornada bastante interessante que nós estamos fazendo isso. E muitas pessoas dizem, mas estão querendo mudar a encíclica? Não, o nosso objetivo, ou pelo menos nós da liderança dos plásticos, é nos unirmos e formarmos uma educação e patrocinarmos esta educação para a destinação correta dos resíduos, para que eles não vão parar no meio ambiente. Esse é o nosso objetivo. Bem, pessoal, nós temos que encerrar devido ao adiantado da hora. Só fazendo um fecho aqui, partiria de uma colocação dentro da fala do Padre Gustavo, de que a vida eterna é que eles, nós, te conheçam a Ti, a Deus, que é, na nossa concepção cristã, a verdade. A afirmação do Jaime que a verdade leva à libertação, como diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a liberdade é um pressuposto necessário para a felicidade das pessoas. Isso por si só justifica esse esforço do conhecimento, né, de Deus, de nós mesmos, e em relação ao ambiente, também, se há aí a verdade é que nós, humanos, somos parte, uma pequena parte, aliás, do ambiente, do todo. Então, nossa função, por sermos aqueles, dentre todas as espécies, aqueles que mais intervêm na natureza, às vezes até de forma predatória, né, cabe a nós, é a nossa responsabilidade preservar esse ambiente, que é a nossa possibilidade de continuarmos nessa longa, extraordinária saga que é a vida. Muito obrigado aos nossos painelistas e prosseguimos então com o nosso mestre de cerimônia. Nós agradecemos a participação dos senhores Jaime Lorandi, Sidney Agra, Padre Gustavo Vaz e o Biratã Wolff. Muito obrigado por suas participações no 8º FAS. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo de 10 minutos e retornaremos com o painel com o tema O Mundo Sustentável.